Vem aqui comigo, que o Dr. Fausto, ele voltou, hematologista, para falar hoje sobre leucemia. Você tem dúvidas sobre leucemia? Manda no nosso WhatsApp, 991765602, que o que der a gente vai responder aqui hoje, né, doutor? Boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Obrigado por me receber de novo. Imagina, a gente que agradece, doutor. O que é a leucemia para a gente começar esse bate-papo? Bom, as leucemias são doenças da medula óssea, são cânceres hematológicos e eles se caracterizam principalmente por hiperproliferação. Então as células elas se dividem com bastante velocidade e elas acabam tomando o local normal da medula óssea. Então só para esclarecer, a medula óssea o que é? É aquilo que o leigo chama de tutano do osso. Todos nós, organismos vivos, vertebrados, temos, né? Então o interior dos ossos é a medula óssea, é ali que se produz, se origina todo o sangue produzido no nosso corpo. Quando eu digo todo o sangue, é todo o sangue e todo o sistema imunológico, né? Então, a leucemia aguda, justamente, aguda e crônica, são doenças que acometem a medula óssea e, se elas não são tratadas, elas podem, no caso das leucemias agudas, rapidamente tomar conta de toda a medula óssea e para a produção de sangue do indivíduo. E no caso das leucemias crônicas, gradativamente, progressivamente, lentamente, isso vai acontecer se não for tratado. Entendi. Só tem esses dois tipos de leucemia, doutor? Então, as leucemias, elas se dividem entre agudas e crônicas, né? As agudas são aquelas leucemias que, se não são tratadas em semanas, devem levar o paciente a óbito. E as crônicas são aquelas que muitas vezes aparecem no consultório médico depois de anos originados. E só quando elas efetivamente dão sintomas, anos depois de aparecer, é que elas chegam ao médico. Mas dentre as leucemias agudas e crônicas, elas também são subdivididas em leucemias linfóides e mieloides, que são caracterizadas pelo tipo de célula envolvido na doença. Entendi. É genético isso, doutor? Não é genético. Na verdade, as leucemias elas não são transmitidas de pai para filho, de mãe para filho, de maneira nenhuma. Elas simplesmente surgem, né? E aí existe uma série de teorias pelas quais elas surgem. Então, fatores ambientais estão envolvidos, aparentemente, alimentação, irradiação, substâncias químicas, infecções, tudo isso parece que está relacionado na gênese das leucemias. E esses fatores todos, eles levam a alterações genéticas, alterações cromossômicas nas células do paciente, da pessoa, e que, enfim, originam a leucemia. Doutor, você falou da leucemia aguda, né? Que em semanas o paciente vai a óbito. Não tem sintoma? Tem sintomas. As leucemias agudas são aquelas que realmente se apresentam com sintomas, diferentemente das leucemias crônicas que demoram muito tempo. Mas daí, quando vem o sintoma, já está num grau elevadíssimo, é isso? Exatamente. Ela é uma doença silenciosa, então, aí quando a pessoa já está quase morrendo, é que descobre. Exatamente. Na verdade, ela é uma doença silenciosa e, pelo fato de haver uma proliferação celular muito intensa, ela rapidamente toma conta da medula óssea. Entendi. E o mais interessante, ou, na verdade, infelizmente, na situação de leucemias agudas, é que muitos dos sintomas de aparecimento da leucemia aguda são sintomas iguais a uma gripe comum. Jura, doutor? Exato. Os principais, quais são? Então, os principais são febre, fraqueza, inapetência, quer dizer, não tem vontade de comer. E aí, com o passar dos dias, a pele fica pálida, então o indivíduo fica anêmico agudamente. Ele pode ter o aparecimento de manchas roxas ou pintinhas vermelhas pelo corpo, que nós chamamos de petequias, que são sangramentos espontâneos de pele, porque as plaquetas estão baixas. E muitas vezes um quadro infeccioso já de cara, né? Mas aqui vai um detalhe, né, Fernanda? É importante as pessoas entenderem que leucemias, tanto agudas quanto crônicas, são entidades raras. Então não é porque apareceu um desses sintomas que a pessoa imediatamente tem que pensar que ela está com uma leucemia. Tá. Muito pelo contrário, ela deve procurar o posto de saúde, o médico, né? Faz uma primeira avaliação. Em 99% dos casos em que esses sintomas ocorrem, exceto o aparecimento de manchas roxas e a anemia aguda, mas aqueles febre, dor no corpo, fraqueza, inapetência, 99% das vezes não se trata de leucemias agudas ou crônicas. Trata-se de doenças infecciosas simples, como gripes, resfriados, etc. É importante lembrar. Doutor, uma anemia pode virar leucemia? Não, de jeito nenhum. Na verdade, a anemia é uma situação em que os glóbulos vermelhos do indivíduo estão baixos, né? Estão um nível mais baixo.
Mas a anemia, ela é um sintoma comum a inúmeras doenças da medicina. Então, inúmeras outras doenças se apresentam como anemia. Então, a gente ouve muito isso no consultório, né, as pessoas falando, poxa, será que a anemia vira leucemia? Não vira leucemia. É lógico que uma pessoa com anemia, é importante procurar um médico para saber a causa da anemia e então tratá-la. Mas dificilmente será uma leucemia e a anemia não se torna leucemia, importante dizer. Perfeito. Tabagismo, doutor, pessoas que fumam, aumenta a predisposição a ter leucemia? Não a ter leucemia, mas a ter cânceres específicos. Então, a gente sabe que o câncer de pulmão está extremamente associado ao tabagismo. Que é um câncer silencioso também, É um câncer né? silencioso, muitas vezes aparece só num raio-x de rotina, que o indivíduo vai e faz. E quando ele apresenta sintomas, muitas vezes já está muito adiantada a doença. O tabagismo, a gente sabe que também tem associação com cânceres de orofaringe, de esôfago, mesmo de estômago, mas em leucemias não. E má alimentação pode levar à leucemia? Má alimentação também não pode levar à leucemia, não leva à leucemia, tá? Mas, obviamente, o indivíduo que tem má alimentação possivelmente terá alguns sintomas, como anemia, etc., e que podem eventualmente até ser confundidos com leucemia, como já falamos, é a raridade, mas não leva à leucemia. Doutor, por que a gente vê tantas crianças com leucemia? Pois é, essa é uma ótima pergunta, né? Na verdade, essas crianças, acredita-se que exista, eu falei que não é genético, né, que não há transmissão genética, mas uma das teorias é de que haja eventualmente uma predisposição genética do indivíduo quando ele nasce e durante a vida ele vai adquirir uma segunda mutação cromossômica por aqueles fatores que nós falamos, infecção, irradiação, etc., e que aí potencialmente tem a transformação em leucemia. Na verdade, nas crianças, a leucemia linfóide aguda é a leucemia mais comum. E, felizmente, ela tem uma taxa de cura muito alta. Ai, que beleza. Que nos países desenvolvidos chega até 90%, e aqui no Brasil isso roda na faixa de 60% a 70%, de acordo com os centros que você está falando. Doutor, a gente tem uma dúvida de uma telespectadora aqui, deixa eu ver se eu consigo ver o nome dela, Geise. Geise, obrigada pela sua pergunta, minha linda. Ela mandou o seguinte, minha mãe teve uma doença chamada mielofibrose e depois desenvolveu uma leucemia aguda. Faleceu faz 7 anos. Gostaria de saber se nesse caso poderia ser genético. Não, também não é genético. Mais uma vez, a mielofibrose, assim como as leucemias agudas, também é uma doença da medula óssea, né? É uma doença que não se caracteriza por aquela proliferação que a leucemia aguda ou crônica possui, mas ela vai, em última instância, vai inabilitar a medula óssea de produzir sangue, e é uma doença de idosos, geralmente, e que pode avançar para uma leucemia aguda na fase final de doença. Entendi. Isso pode ocorrer 10, 15, 20 anos após o início da mielofibrose. Entendi. Doutor, e o tratamento para a leucemia? Pois é, o tratamento para leucemia, tanto agudas quanto crônicas, passa por quimioterapia. Não tem como fugir da quimioterapia? Não tem como fugir da quimioterapia, mas a notícia boa, né, a informação boa, é que a quimioterapia, ela é, como eu falei, muito eficaz em crianças. O tratamento dura em torno de 2 anos e meio, é bastante extenso. No adulto, infelizmente, as leucemias agudas tratadas com quimioterapia não têm um prognóstico tão bom quanto na infância. Em torno de 30% a 40% dos adultos poderão se curar com o tratamento quimioterápico. Mas as leucemias crônicas, que acometem mais ou menos meio a meio é leucemia crônica e leucemia aguda. As leucemias crônicas, elas também são tratadas com quimioterapia, mas a notícia boa é que as quimioterapias utilizadas hoje em dia são, em grande parte, via oral. Ou tem muita quimioterapia via oral, ou quimioterapias bem mais simples do que as quimioterapias usadas nas leucemias agudas. Então, a gente consegue hoje em dia controlar muito melhor as leucemias crônicas e efetivamente curar leucemias agudas. Na infância bastante, nos adultos ainda tem que melhorar bastante. E quando que é necessário, doutor, o transplante de medula óssea? Pois é, o transplante de medula óssea, ele é uma entidade, ele é uma modalidade de tratamento em que você substitui a medula óssea do paciente pela medula de um doador saudável. Compatível, de preferência. Mas muitas vezes é feita com um doador incompatível também. Dá certo? Ela pode dar certo, mas os riscos são bem maiores. Entendi. Então, só pode ocorrer o transplante de doador incompatível quando os riscos
de não fazer o transplante são maiores do que os de fazer o transplante. Entendi. Mas de uma forma geral, o transplante de medula óssea é uma modalidade em que você vai substituir a medula óssea do paciente por de um doador saudável, fazendo também quimioterapia, um processo um pouquinho diferente. Essa medula óssea, ela é infundida, então, mais uma vez, medula óssea é o tutano do osso. Então, medula óssea é sangue líquido, né? Então, o que o doador doa? O doador doa a medula óssea líquida, ou as células-tronco, que são obtidas a partir do seu sangue, e essa medula ou células-tronco são transfundidas no braço do receptor do paciente. Então, isso é o transplante de medula óssea. É no braço, doutor? Então, a gente não faz no braço porque a gente tem que assegurar que ela entre no corpo da pessoa. Então, a gente passa um catéter, que é um dispositivo que fica para fora do corpo do paciente, conectado internamente a uma veia profunda, próxima do coração, e naquele catéter você transfunde, faz uma transfusão da medula óssea ou da célula-tronco. É um procedimento, a gente pode dizer que é simples? Sem dúvida nenhuma. O processo de transferência da medula do doador para o paciente é extremamente simples naquele momento, mas a preparação para que isso ocorra é extremamente complexa, né? E o pós-transfusão é extremamente complexo, que é efetivamente o que compõe a cena, né, do transplante de medula óssea. É uma modalidade extremamente agressiva de tratamento. Ela é reservada, então, respondendo a tua pergunta, somente a casos que são piores ou de pior prognóstico, que você está vendo que você não vai conseguir tratar e curar com o tratamento convencional, você lança a mão. É a última cartada. Exatamente. Você lança a mão do transplante de medula óssea como forma de aumentar as suas chances de cura no tratamento. Eu achei que era alguma coisa relacionada à nuca, que era aqui na... Por quê? Por que a gente tem essa impressão da medula óssea na nuca? Então, é que na verdade, às vezes as pessoas confundem medula óssea com coluna vertebral. Nada a ver. Nada a ver. Ou medula óssea com osso. Na verdade, a medula óssea é o interior dos ossos, é o tutano, é o líquido. E ali, na verdade, onde é produzido o sangue e o sistema imunológico, estão as células-tronco, que todo mundo já ouviu falar, né, na literatura. O que são células-tronco? São células extremamente jovens, que nascem conosco, jovens, e vão morrer conosco, jovens. E elas têm a capacidade ilimitada de produção de células, e elas nunca vão envelhecer. E quando o doador de medula óssea, por exemplo, se cadastra para doar medula no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, e isso é feito somente nos hemocentros do Brasil, o que é que ele faz? Ele vai até o hemocentro, em qualquer parte do Brasil, ele faz o registro, ele doa 5 ml de sangue, esse sangue é tipado com algumas características genéticas que são ideais para dizer se uma pessoa é compatível ou não com alguém para fazer o transplante. Dá para fazer junto com a doação de sangue normal, doutor? Sim, nós fazemos isso aqui em Londrina, por exemplo. Quando o doador de sangue vai lá doar sangue, nós perguntamos a ele se ele quer ser também um doador de medula óssea. E aí já automaticamente vocês fazem o processo todo lá dentro. Já coletamos. Mas aqui vale um detalhe, né, Fernanda? Quando você doa sangue, você faz aquela doação naquele momento e a gente gostaria que você voltasse, mas infelizmente muitas pessoas não voltam. Mas a medula óssea, quando você faz o cadastro, você tem que ter certeza de que você pode ser chamado daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos, 30 anos. E aí você tem que manter o seu cadastro atualizado, o seu endereço atualizado, e saber que você está fazendo, na verdade, uma doação futura, possivelmente. Então é um compromisso, vamos dizer assim, bem mais a longo prazo do que a doação de sangue. Perfeito. Doutor, muito obrigada agradeço, mais uma vez. Eu que agradeço pela oportunidade. Muito obrigado de novo. E mais uma vez eu deixo o apelo aqui para você aí de casa se tornar um doador de sangue e um doador de medula óssea também, né, doutor? Com certeza. Esperamos vocês. Obrigada.